Meus irmãos, a palavra de Deus hoje no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 20. Os irmãos me acompanhem a leitura da palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Meus irmãos, todos os 4 evangelhos falam da última ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o evangelho de João, ele fala de mais um detalhe. O detalhe de que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Aqui nós encontramos um grande escândalo e um grande mandamento. Antes de cear e antes de subir para o jardim de Getsêmani, nosso Jesus Cristo, ele lavou os pés de cada um dos discípulos. Além de proferir em palavras o que Jesus queria de cada um deles, ele mostrou em ação o seu mandamento, que amem uns aos outros. As pessoas na época andavam com sapatos abertos, amarrados com finas cordas nos tornozelos, parecido com o que os soldados romanos usavam nos filmes que a gente vê. Então, os pés, as partes mais importantes de um corpo, eles eram constantemente sujos.
Jesus, a quem os discípulos chamavam de mestre e amigo, a quem eles conheciam como aquele que tinha poder para curar e aquele que liderava. Agora ele tinha abandonado tudo isso, toda essa roupagem, tinha se ajoelhado e estava agora lavando os pés dos discípulos. Isso foi um escândalo, meus irmãos. Os discípulos, eles não podiam ver, eles não podiam aguentar aquela cena. Então logo, um deles, Pedro, ele falou de repente: nunca me lavará os pés. Jesus então o leva para ver que este ato de Jesus, ele serve para revelar a graça de Deus à humanidade necessitada. Então, relembrando, o mandamento de Jesus foi para que nós sirvamos uns aos outros com amor e em amor, assim como Jesus Cristo tem nos servido, tem se abaixado e nos servido até as últimas consequências. Na nossa caminhada de fé, meus irmãos, na nossa caminhada de fé, os nossos corações sofrem. E como os pés, os nossos corações, eles são pisados, eles são sujos e eles são machucados. O Senhor Jesus Cristo, ele se abaixou, ele se humilhou para que estes nossos corações, eles sejam limpos. Ele, o Senhor e Mestre, ele serviu com amor para que nós sejamos também servos uns dos outros, uns aos outros, com amor.